Olá, turminha, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão de ciências. Papel e lápis na mão para anotar as informações. Sejam todos bem-vindos e vamos começar. Nosso primeiro assunto é as plantas. As plantas são seres vivos como eu e você. Elas nascem, crescem, se reproduzem e até morrem alguma delas por falta de cuidados. As partes das plantas. Primeira parte. As plantas, como todo ser vivo, têm um corpo. O corpo da maioria delas pode ter até 6 partes. Cada parte desse corpinho tem uma função própria. Observe a parte 2, partes de uma planta. Sabemos que a planta tem raiz, caule, fruto, semente, flor e folha. A raiz prende a planta à terra. É através dela que a planta se alimenta. O caule transporta os alimentos da raiz a todas as partes da planta. É o caule que sustenta as folhas, as flores e os frutos. A folha é responsável pela respiração e pela transpiração da planta. A folha também produz o alimento da planta, liberando oxigênio. A flor permite a reprodução da planta. Depois de fecundada, dá origem ao fruto. O fruto tem no seu interior a semente, que vai dar origem a uma nova planta. O que precisam as plantas para crescer? Água. Isso, crianças. Toda planta precisa de água. Ela é necessária para uma correta germinação das sementes. Toda planta precisa de água para crescer. Luz. Elas também precisam de luz. As plantas verdes precisam da luz do sol para fazerem a sua própria alimentação. Nutrientes. As plantas precisam de minerais que estão no solo para terem um crescimento saudável. Calor. As plantas só conseguem crescer em condições corretas. Temperaturas muito quentes ou muito frias afetam o crescimento das plantas. As plantas que não têm todas as partes. Nem todas as plantas têm todas as 6 partes possíveis: a raiz, a folha, o caule, a flor, a semente e o fruto. Algumas plantas, como os pinheiros, não desenvolvem frutos. Algumas plantas têm somente raiz, caule e folhas. Exemplos de plantas que não dão flores. Nós temos a avenca, o feto de bosque, o feto real e o musgo. As adaptações das folhas. É por meio das folhas que as plantas transpiram, ou seja, perdem água. Em ambientes onde o solo é muito seco, a planta retira pouca água. Por isso, essa proteção é importante para as plantas não perderem sua água pela transpiração. Você sabia que os espinhos de cactos são um tipo de folha modificada? Elas protegem a planta para que elas percam pouca água devido ao solo muito seco. As plantas e o seu habitat. Habitat é onde as plantas residem, onde elas moram, onde elas vivem. As plantas terrestres são plantas que vivem fixas ao solo. Plantas aquáticas são plantas que vivem na água. Plantas epífitas são plantas que vivem sobre outras plantas. Reprodução das plantas. Algumas plantas com flor se reproduzem por sementes. Disseminação de sementes. Como que essas plantas germinam? Através do vento, porque vai bater nas flores e vai disseminar o pólen. Pela água, quando uma semente cai na água e ela vai e fixa no solo. Nos animais que comem o alimento e deixam as sementes pelo meio do caminho. Reprodução das plantas. A maioria das plantas se desenvolve em sementes. As sementes caem no solo e germinam, ou seja, dão origem a uma nova planta.
Dentro do grão há um embrião e em volta dele há uma substância nutritiva que ela utiliza para se desenvolver. A reprodução sem sementes. Existem plantas que se reproduzem sem sementes. Exemplo da samambaia e da avenca, que se reproduzem por esporos. Os esporos são pequenas bolinhas, crianças, que ficam embaixo das folhas. Quando eles caem na terra, formam novas samambaias. Olha que interessante. Utilidade das plantas. Nós utilizamos as plantas na comida, nós comemos frutos, sementes, nós comemos raízes e comemos caules, nós comemos folhas e flores. As plantas e a sua utilidade. Como que as plantas são utilizadas? Na madeira, no algodão, no tecido, no vestuário, na perfumaria, na construção civil, na decoração, na culinária, para fazer medicamentos. Observe a imagem. São vários raminhos de plantas que servem como temperos e como alimento, como remédio. Agora nós vamos falar dos animais. Os animais também são seres vivos. Geralmente, o corpo dos animais tem algumas características que favorecem cada tipo de alimentação. Os animais são classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. De que se alimentam os animais? O conjunto de alimentos que um animal consome é habitualmente chamado de regime alimentar. Quanto ao regime alimentar, os animais podem ser classificados como herbívoros. Olha o esquilo, ele consome plantas ou parte de plantas. Carnívoros, os leões, eles consomem outros animais. E os onívoros, os ursos, eles consomem alimentos variados de origem animal e vegetal. Bom, crianças, encerrou as nossas revisões. Muito obrigada. Quero agradecer a atenção de todos. Quero deixar claro que estou com muita saudade de vocês. Esse tempo distante é necessário, mas logo estaremos juntos. Muito obrigada.